A obra central que amarra tudo isso é Filosofia do Senso Comum, Lógica da Ciência e da Fé. Nesse livro, Livy propõe que a filosofia, para ser sólida, precisa voltar para sua referência principal. E qual seria essa referência? A experiência humana mais básica, mais fundamental de todas. Agora, atenção, porque esse ponto é crucial para a gente entender o Livy. Quando ele fala senso comum, ele não está falando de ditado popular, nem da opinião da maioria. Para ele, senso comum é um termo técnico, é um nome para um conjunto de certezas tão básicas, mas tão básicas, que elas são a condição para a gente conseguir pensar qualquer outra coisa. Tentar negar essas certezas é, na prática, impossível sem se contradizer. Então, que certezas são essas que formam o alicerce de todo o nosso pensamento? O Livy identifica 5. Vamos passar por cada uma delas com calma para a gente entender bem. Vamos lá, pilar por pilar. Primeiro, a certeza de que existe um mundo real, com uma certa ordem, fora da nossa cabeça. Segundo, a certeza da nossa própria existência como um eu que pensa e que percebe esse mundo. Terceiro, a certeza de que existem outras pessoas como a gente com quem a gente pode se comunicar. Quarto, a certeza de que existe uma lei moral básica, aquela noção de que existe um bem a ser feito e um mal a ser evitado. E por fim, o quinto ponto, que Livre argumenta ser uma conclusão natural da razão, a certeza de que toda essa realidade ordenada e moral aponta para uma causa primeira e um fim último que ele identifica como Deus. E a genialidade do argumento do Livy é mostrar que essas certezas não são hipóteses que a gente precisa provar. Elas são a condição para qualquer prova. Pensa comigo, para uma pessoa escrever um livro tentando negar que o mundo real existe, ela precisa usar o mundo real, a cadeira onde senta, a mesa, o computador. A negação se contradiz na prática. Elas são simplesmente o ponto de partida inegável de tudo. Bom, com essa base bem estabelecida, a gente já consegue começar a enxergar as implicações, que são, olha, revolucionárias. Como é que essa base comum consegue unificar áreas do saber que hoje parecem tão distantes, como a ciência e a fé? Para fazer essa unificação, o Livy propõe o que ele chama de lógica alética. Pensa assim, a maioria das lógicas se preocupa só se um argumento é válido, se ele foi bem construído, não se ele é verdadeiro. Já a lógica alética parte da verdade. Ela usa aquelas certezas do senso comum como base para garantir que o nosso conhecimento, seja ele científico ou filosófico, esteja sempre ancorado na realidade. Percebe como isso muda tudo? O senso comum dá a base para o realismo, ou seja, a ideia de que a ciência estuda um mundo que existe de verdade, não uma fantasia. Ele fundamenta o próprio método científico, que depende da nossa experiência desse mundo. Ao mesmo tempo, ele torna a fé algo inteligível, porque se existe uma revelação, ela precisa ter um núcleo que a gente consiga compreender. E por fim, abre as portas para um conhecimento racional de Deus, partindo da observação da realidade. Então, para a gente fechar, vamos pensar no que tudo isso significa para nós hoje, sabe? O que essa redescoberta do senso comum como uma base filosófica pode fazer num mundo tão fragmentado como o nosso. Afinal, por que isso tudo é tão importante? Porque essa filosofia do senso comum, do Luiz Poitier, oferece uma porta de saída para o beco sem saída do relativismo. Ela devolve para a gente um terreno comum para o diálogo, mostrando que por mais que a gente tenha diferenças, nós compartilhamos de certezas fundamentais. Ela reintegra o conhecimento com a vida e dá uma base sólida tanto para a ciência ser legítima quanto para a moral ser objetiva. Eu queria terminar com essa reflexão. Se a gente aceitar que existe um conjunto de verdades evidentes, um fundamento que todos nós compartilhamos, como isso poderia transformar as nossas conversas, os nossos debates, a nossa busca coletiva pelo conhecimento numa era de tanta polarização? Para ver a parte 1, clique no card ou no link da descrição.